A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor Rafael e eu estou fazendo uma série ou uma sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical. Em nossa congregação, nós trabalhamos com a revista da CPAD e esse trimestre a revista traz o tema A Igreja em Jerusalém. Esse próximo domingo, que será no dia 10 de agosto, o tema da lição será Uma Igreja Não Conivente com Mentira. Será a sexta lição dessa revista. Essa revista que traz 13 lições, e nesse próximo domingo será de número 6. O tema, Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Geralmente as lições têm 3 tópicos, dividido em 3 subtópicos, e eu já gravei um vídeo aqui, está aqui no meu canal, falando com partes desta lição. Eu trabalhei aqui o primeiro tópico dessa lição. E agora eu vou trabalhar o segundo tópico dessa lição e talvez o terceiro tópico dessa lição. Essa lição que tem como base a vida de Ananias e Safira, Atos Apóstolos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Esse casal que tinha uma propriedade e que vendeu essa propriedade e que trouxe parte do dinheiro dessa propriedade aos pés dos apóstolos. O contexto que esse casal vive é da igreja primitiva. E a igreja primitiva, segundo Atos Apóstolos capítulo 4, o capítulo 4 escreve que a igreja está vivendo uma comunhão tão profunda e tão grande que aquelas pessoas que têm propriedades não consideravam as propriedades como suas. Ou seja, em momento de adversidade, eles vendiam as suas propriedades para poder suprir a necessidade daqueles que mais precisavam. E tem um homem chamado José, que é mais conhecido como Barnabé, tem uma grande propriedade, ele vende essa propriedade, ele traz e entrega aos apóstolos para que os apóstolos possam, então, administrar, comprando alimentos, suprindo a necessidade um dos outros. Ele se desfaz de um bem próprio para o bem coletivo, né? Para o bem comum, aqueles que mais precisavam iam ser assistidos pelos apóstolos. Provavelmente esse homem, com a sua atitude, chamou a atenção dos demais cristãos, vendo que ele se desfez de algo de tão valor para ele em favor dos demais. Então, Ananias e Safira quis também ser reconhecido, ter admiração, e eles fazem o mesmo, eles vão vender uma propriedade. Só que a questão é o seguinte, entre Ananias e Safira, eles tiveram um consenso, dizendo o seguinte, eles venderam aquela propriedade, por exemplo, por 100 mil, eles decidiram apresentar aos apóstolos 50 mil, dizendo que havia vendido por 50 mil. Ananias apresentaria 25 e Safira 25. E essa atitude de hipocrisia e de mentira, a propriedade era deles, eles não precisavam vender, se vendesse e eles apresentassem de forma real que só dariam 50, só dariam a metade e ficariam com a metade, sem problema nenhum. O problema está em eles mentir, ocultar, levar uma falsa descrição para Pedro. E aí eles receberam um juízo da parte de Deus. Por isso que o tema dessa revista é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Aquele casal que está vivendo numa igreja, que está vivendo o primeiro amor, na euforia de um Pentecoste, uma igreja cheia da graça de Deus, quando acontece isso, a igreja passa a ter um temor muito grande. Por quê? Porque aquele homem, aquela mulher foi fuzilado, morreu naquele momento. Vamos aqui na lição 2, no tópico 2. O cristão e a mentira. Eu vou lendo partes da lição e vou comentando, tá bom? O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Isso aqui já é algo muito forte. A questão de mentir, de cometer uma mentira, é uma questão de escolha. Isso faz parte da questão moral da pessoa. Olha, um fato fica evidente em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Os apóstolos não persuadiram ou obrigaram eles a vender as suas terras, a sua herdade, a sua propriedade. Eles, que de livre e espontânea vontade, o fizeram. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. A Bíblia não diz quanto
por quanto ele vendeu. A Bíblia só diz que ele e ela venderam por um valor e entre eles entraram num consenso de apresentar, de falar que venderam por um valor muito abaixo do preço, ou pelo menos a metade do preço, né? Vamos lá. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como ele agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, ou seja, ela poderia ter repreendido, ela poderia não ter concordado com a ação dele, mas aceitou participar desse plano. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Ananias e Safira, de forma livre, eles venderam, eles tramaram um plano, eles planejaram o que iriam falar, eles. Embora o apóstolo Pedro fale que Satanás os tentou, os induziu, os fez, né, agir dessa forma, mas as ações foram de livre e espontânea vontade. Semelhante ao caso de Adão e Eva, né, quando estão no jardim do Éden, aonde a serpente veio e induziu Eva a comer do fruto proibido. E aqui nós vemos que Satanás ele vai induzir esse casal a mentir, mas a ação foi deles, de forma livre e espontânea, sem nenhum constrangimento, ninguém os constrangiu a fazer, ninguém os obrigou a fazer, eles assim fizeram. Atraídos pela mentira, se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Atos 5:5. Ou seja, como consequência do pecado, ele morreu de forma trágica. O juízo de Deus veio de forma imediata. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. Eles gostariam de ser bem vistos pela comunidade cristã, pela atitude que eles fizeram, mas ao mesmo tempo eles queriam guardar parte do dinheiro. Eles gostariam de ter aquela segurança financeira. Vou repetir novamente. Eles não eram obrigados a vender e levar o todo. A questão foi eles ter mentido, ocultado, falado que havia vendido por um valor inferior, menor do que de fato venderam. Vamos continuando aqui, ó. O certo é que quiseram obter vantagem como negociação feita. É possível que ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quanto doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Quem sabe eles pensaram entre si, né, em levar vantagem. Queridos, cuidado. O cristão, ele precisa viver a verdade, falar a verdade e praticar a verdade. Não é necessário inventarmos ou criarmos uma história para as pessoas nos verem bem. No meio cristão temos um problema muito grande, que é a questão do testemunho. Muitas pessoas, quando vão contar os seus testemunhos de milagres, de cura, de libertação, daquilo que Deus fez na sua vida, as pessoas não se contentam somente com aquilo que Deus fez. Tem muitas vezes, eles aumentam, acabam criando, inventando, e isto é mentira. Deus, para ser glorificado, não precisa que alguém invente aquilo que ele fez. Nós possamos glorificá-lo falando que ele realmente fez. Ananias e Safira mentiram. E como consequência, ambos foram mortos. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal. Ou seja, mesmo fazendo parte de uma igreja que estava vivendo a excelência do poder de Deus. Uma igreja cheia dos milagres, cheia da graça de Deus. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito estavam em evidência. Se
expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, vivendo com um povo cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, revelações, profecias, curas, libertações, a excelência daquele poder, aquela graça abundante. Mesmo assim, eles foram tão mesquinhos que agiram de forma tão egoísta, de forma tão hipócrita e mentiram. Não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por suas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Olha que verdade assertiva que o autor deixou aqui explícita para nós. Cuidado. Antes de praticarmos qualquer tipo de pecado, seja mentira ou outro pecado, nós precisamos levar em conta as consequências desse pecado. Você se lembra de Davi, quando cometeu o adultério com Batseba? Aquele pecado de adultério trouxe para ele consequências gravíssimas, não só a repreensão de Deus através do profeta Natan, mas a sua própria família foi completamente desestruturada, coisas terríveis aconteceram, porque a consequência do pecado. Então nós precisamos ponderar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, o nosso comportamento. Cuidado, nós que servimos ao nosso Deus, o Deus que tudo vê, que tudo ouve, que a todos conhece, nós servimos a Ele. O nosso Deus não aprova o pecado, não aprova o erro, e diante desse fato aqui, onde esse casal pecaram diretamente contra Deus, né? Vamos continuando aqui, olha. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Quantos cristãos pecaram por impulso, pecaram de forma imprudente, agiram de forma consciente e hoje estão colhendo as consequências de seus atos? Então, cuidado. Ananias e Safira decidiram mentir. E essa mentira trouxe para eles consequências gravíssimas. Eles morreram diante dos apóstolos. Vamos para o terceiro tópico dessa lição. A igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é reverência e respeito, como em Atos capítulo 2 e versículo 43, e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. O pecado desse casal e a consequência que eles tiveram gerou na igreja temor. Temor que o autor aos Provérbios diz, né, que é o princípio da sabedoria. A igreja ficou, de certa forma, com medo, pensando que um pecado que eles cometessem pudesse trazer sobre eles também consequências gravíssimas. E esse temor, esse respeito, ele é essencial para a vida do cristão. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas têm relativizado o pecado. Fala-se muito sobre o Deus de amor, que entende, que tolera, que aceita, e se esquece que o nosso Deus também é um fogo consumidor. Ações pecaminosas trazem consequências terríveis para a vida daqueles que praticam. Então, cuidado, nós temos que vigiar. A igreja passou a ter um temor muito grande. Nós precisamos medir as nossas ações, medir as nossas palavras, medir as nossas atitudes, porque nós precisamos ter temor. Entender que o nosso Deus é um Deus santo, um Deus justo. No livro de Eclesiastes fala que temos que guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Temor, respeito, reverência. Esse Deus que é um Deus zeloso, esse Deus que é apresentado como um fogo consumidor, esse Deus que é um Deus que espera dos seus santidade,
respeito, temor, zelo, entre outras coisas. Vamos continuando aqui. Essa lição ela é muito forte, muito poderosa, né? Se Deus não tivesse agido da forma que agiu, como teria sido a postura daquela igreja? Ou seja, uma igreja que toleraria, que seria, como diz o autor aqui, né, conivente com o pecado da mentira. O Senhor Deus expurgou, e esse expurgo da parte de Deus trouxe e fez com que a igreja se tornasse cada vez mais fiel, zelosa, santa, ponderasse as suas atitudes diante dele. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. A igreja de Deus é algo sério. A igreja de Deus não é para se brincar. A igreja não é um clube social. A igreja é o reino de Deus, é parte do reino de Deus. E é algo sério. Precisamos, vou repetir novamente, tomar cuidado com o que falamos, pensamos, agimos, não só diante dos homens, mas também diante do Eterno. Jesus disse que é mister que aconteça, ou é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos, ou aquele que faz os escândalos. Continuando, ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito aos julgamentos divinos. Ou seja, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E não o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu imagino. Cada cristão tem sentimentos, sensações e pensamentos. Se cada um for fazer aquilo que acha, aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que para ele é conveniente, meu amado irmão, a igreja se tornará uma verdadeira bagunça. A igreja é santa porque está fundamentada na palavra que é santa e que exige procedimentos santos dos seus fiéis. Vamos continuando. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Que igreja maravilhosa era essa? Sinais, prodígios. O início do livro de Atos fala sobre Pedro curando um paralítico na Porta Formosa, a sombra de Pedro curando. Uma igreja que vivia algo maravilhoso da parte de Deus. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. Que coisa séria isso aqui. Uma igreja que trata pecado como pecado e não encontra desculpa para tolerá-lo. É uma igreja uma igreja forte, uma igreja que disciplina, uma igreja que entende a força da disciplina. Vamos continuando. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado, em seu meio torna-se inoperante, improdutiva. Uma igreja que aceita tudo é uma igreja mundana, profana, uma igreja que, como diz o autor aqui, inoperante. Vamos lembrar, Ananias e Safira mentiram, e essa mentira trouxe consequências gravíssimas para eles. Trouxe a morte deles. Nós precisamos olhar para esse casal e aprendermos com a atitude desse casal. Vamos finalizar essa lição falando um pouco sobre a conclusão. É possível um crente pecar? Olha que sério isso aqui. Acho que essa conclusão era tão forte porque ela fecha toda essa lição, né? É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. O autor não faz uma condicional. Será que é possível? Ele diz, é possível. E sim, é possível. É possível a pessoa estar pecando, vivendo em pecado. A questão não é pecar, né? É viver no pecado, na prática, no ato do pecado. E se acostumar com o pecado não mais gerar nele arrependimento. E a pessoa achar que o que ela faz é normal. Estão normalizando práticas, atos que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que é pecado. É possível que ele encontre, a pessoa, né, até mesmo justificativas plausíveis para comportamento notadamente pecaminoso. Para a pessoa justificar os seus pecados, os seus erros, para justificar que Deus aceita, entende, compreende, a pessoa encontra até justificativas plausíveis. Mas entendamos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática.
Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar dos juízos divinos, ou do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa, imediata. Pecaram, mentiram, e ao mentir, a ira de Deus veio e eles faleceram aos pés do apóstolo Pedro. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. A igreja de Corinto tolerava, era conivente, e Paulo exige que os líderes daquela igreja agissem, repreendessem, disciplinassem aquele que estava pecando e trazendo escândalo para a igreja. Então a liderança cristã precisa entender a hora certa de agir. A igreja é santa, a igreja precisa demonstrar essa santidade. Vamos lá. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que haviam pecado. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Enfim, ninguém é capaz de enganar a Deus. O nosso Deus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe, tudo conhece. Nós podemos enganar os homens, mas jamais podemos enganar a Deus. Nós podemos criar, inventar, podemos agir de forma completamente contrária, né, à realidade, e as pessoas às vezes até acreditam. Mas nosso Deus, Ele vê o que ninguém vê, Ele ouve o que ninguém ouve. O nosso Deus sabe o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos. O nosso Deus nos conhece em nossa privacidade. E esse casal, que fez o que fez, trouxe consequências gravíssimas para eles. Eles morreram de imediato. Esta será a lição aplicada aqui no próximo domingo. Eu espero que tenha ajudado os irmãos que podem me acompanhar nessa lição, até professores que às vezes vêm para poder participar, né, para poder pegar, às vezes, algum embasamento na sua aula se tornar mais dinâmica. É claro que eu estou gravando, e a gravação, às vezes, ela é mais didática, e no corpo a corpo a aula se torna mais dinâmica, exemplos, aplicações, entre outras coisas. Eu desejo a você que você tenha uma ótima aula bíblica nesse domingo. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus.